Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. E hoje vai ser uma conversa sensacional que a gente já estava ensaiando já faz um tempão, né? Mas o Keller é um senhor muito ocupado e agora nas férias a gente está aproveitando antes que ele volte a dar aula de noite e a gente vai conseguir gravar com ele. E obviamente a gente vai falar de um tema que tipo todo mundo estava pedindo, que é Prometeia, que é tipo a melhor história em quadrinho de todos os tempos, e se você não leu, você está errado. E hoje a gente vai provar por que você está errado. Então, hoje, antes de chamar o Keller para fazer parte do Boteco pelo projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Ansioso, ansioso por essa aula de mestrado que a gente vai ter aqui de graça. De graça não, porque quem está participando aqui está apoiando o Mayhem. Também do Mayhem, Florindo Neto. É muito legal mesmo, Prometeia promete, vamos ver qual vai ser o tipo de fogo que ela vai trazer para a humanidade. E hoje também de volta do mitosmodernos.com.br, Rodrigo Grola. Eu vou falar para todo mundo que eu vi o Keller chorando sangue na hora de fazer esse mestrado. A gente acompanhou aqui, cara. Foi um processo maravilhoso, cara. E é muito raro também, né? O mestrado em cima de uma quadrinho, em cima de magia, né? E para sentar com a gente aqui no Boteco, Marcos Keller, salve! Saudações, senhoras e senhores. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer. Já faz um tempinho, já deu uma distância do assunto do mestrado. Vamos ver como é que a gente é refalar sobre ele, revisitar o Alan Moore, revisitar a Prometeia, revisitar a Imatéria. Confesso que eu tava morrendo de saudade desse lugar, viu? Passei muito tempo nele. Bons tempos da minha vida. Da outra vez que você veio aqui, a gente conversou, e tal, mas ainda era tudo mato. Então, É como diria o verdade. Stan Lee, sempre é a primeira história do Homem-Aranha de cada um, cara. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, mas focada, então, tipo, por que você estava lá, criancinha, da igreja, com a hóstia e tal, e aí depois de 10, 15 anos, né, você está dando aula, e fazendo mestrado de coisas do capiroto, cara. Como é que foi esse processo todo de magia? Porra, é sempre uma aventura, né? Mas vamos lá. Bom, seguinte, como todo mundo, teve um momento que a gente olha pra realidade, pra aquilo que tá dado, e você fala assim, talvez tenha algo a mais, talvez o mundo precise de um encantamento a mais. Pode ser que nem exista algo assim nesse momento, você tá nesse ponto. Mas você precisa do encantamento a mais das coisas que estão em volta. E é aí o momento em que magia brilha. E eu já tô falando isso também, porque vai bater um pouco com o Alan Moore daqui pra frente, né? No momento que a gente for falar dele. O que acontece é que lá estava o jovem Keller já tendo contato com algumas coisas, com algumas paradinhas envolvendo o místico, envolvendo o mágico, desde criança. Minha mãe é uma pessoa que sempre foi muito sensitiva, apesar de ser uma mulher religiosa, né? Meu pai também é alguém que está associado à religião cristã já há muito tempo, mas minha mãe sempre foi alguém muito sensível, muito sensível. Meu pai sempre foi bastante racional, minha mãe sempre foi bem sensível. E eu dei muita sorte de que na frente da minha casa, onde eu morava, na cidade de Mauá, no Grande ABC, ABCDM, né, em São Paulo, tinha uma feira de sexta-feira. E na minha frente, na frente da minha casa, tinha uma barraquinha de artigos esotéricos. Então tava lá o pé de coelho, uma versão de baralho, uns bagulhinhos lá esquisito, umas pedras, né? E eu fiquei muito amigo da senhorinha que trabalhava lá. E ela me ensinou algumas coisinhas, conversava sobre, falava sobre energia, sobre esses Breguenites, e eu achei muito legal. Até o dia que meu primo começou a namorar uma mina que era da Wicca, gostava de Wicca. E aí apareceu mais uns livros assim na mão pra gente dar uma olhada. Com o tempo, fomos descobrindo aí, como todo mundo que estava envolvido com os rolês místicos ou descobrindo coisas, viu Sedentário Imperativo, né? Viu lá os primeiros trabalhos do Marcelo, viu o Morte Súbita também, que estava lá quando tudo era mato já há algum tempo, e foi esses acessos. Até que a gente aprende a ler livro, até que a gente aprende a procurar coisa com tanta referência que vocês sempre disponibilizaram pra gente, né? E aí vai. A magia pra mim aconteceu na hora que eu consegui encaixar quadrinhos, que é algo que eu sempre gostei, sempre quis fazer, sempre fui apaixonado, com magia também. E é a hora que eu topei com o nosso querido Alan Moore. A primeira coisa do Alan Moore que eu dei uma lida foi uma história em quadrinhos que, ele discutia um pouco de tempo. Era uma coletânea de quadrinhos do Alan Moore. Ele estava dentro de alguma outra edição dos formatinhos na época, que mostrava dois gigantes de pedra, que eles estavam jogando um tipo de xadrez, né, alguma coisa assim, e tinha uma civilização inteira que tentava dominar eles
né, atacando ou fazendo uma série de coisas, só que não conseguia porque esses dois gigantes estavam numa escala de tempo diferente, uma percepção de tempo diferente. Então montou-se uma cidade, uma sociedade inteira aos pés em um segundo desses gigantes. Eu achei isso genial, assim. Eu lembro que eu fiquei, porra, que loucura, né? Essa possibilidade, que loucura essa ideia. Né? A mente do Alan Moore é uma mente sempre muito criativa. Isso me fez apaixonar pela possibilidade dos quadrinhos, né? Os quadrinhos realmente eles podem qualquer barreira, qualquer estrutura, qualquer coisa. Só quem limita é a nossa capacidade mesmo de construir ou de entender aquela história que está sendo passada, né? E existem alguns autores que vão quebrando esses limites ao longo do tempo. O Alan Moore sempre foi um deles, podia ter sido muito mais, né? Podia ter sido bem mais se não tivesse sido massacrado pela indústria de quadrinhos norte-americana, né? Que é bem complexa, é diferente do mercado europeu, é diferente do mercado francês, é diferente do mercado inglês. Então ele sofreu muito nesse sentido. E gostei muito, até que eu tive a chance de ter contato com Prometeia, talvez por meios não muito lícitos, porque na época você não conseguia acessar a Prometeia, né? Ninguém trazia Prometeia para o Brasil. Você não tinha como, ou você tinha um amigo que foi para fora e tinha os formatinhos comprado lá fora, ou tinha dinheiro para importar, ou você se virava como dava, né? E li Prometeia, conheci o Neil Gaiman também, que foi outra coisa muito forte para mim, e foi onde eu percebi do potencial dos quadrinhos e de como esses caras sempre estão falando sobre magia. Afinal, são ingleses, né? Se você nasce na Inglaterra, alguma coisa de magia você já acaba descobrindo ou tendo acesso de alguma forma, pelo visto. E foi uma parada, assim, realmente incrível pra mim. Incrível pra mim. Basicamente, foi assim que eu cheguei aqui. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho de. Eu acho que o ideal seria a gente começar pelo mestrado. Então você escolheu Prometeia. Então, beleza. O que é o Prometeia? Perfeito. O que aconteceu foi que eu já queria estudar quadrinhos desde a minha graduação, né? Eu tenho graduação em filosofia e graduação em história. Era muito difícil você encontrar um professor que tivesse capacidade ou tivesse peito mesmo, né? Para poder lidar com quadrinhos. Porque, querendo ou não, é uma mídia que ela é recente no Brasil, a discussão, o olhar acadêmico para ela ainda é bem pouco dentro do Brasil. Agora melhorou muito nos últimos 6, 7 anos, assim, mas ainda é bem pouco. Então, na graduação, eu queria muito estudar quadrinhos, não pude. Então, eu fui para um livro. Eu estudei o Deuses Americanos, do Neil Gaiman. E fui analisando os deuses americanos e como tem essa construção de deuses fetiche, né? Como você tem tanto os deuses antigos quanto os deuses novos que são construídos no sistema que você tem em volta, né? E foi muito bacana poder fazer isso, mas ainda é um trabalho analisando o livro, que é uma estrutura já comum, que a gente tem bastante, e é bem mais seguro para os professores orientarem. Quadrinhos é complicado, porque ele vai acrescentar imagem, e imagem que às vezes as pessoas não têm esse acesso. No mestrado, bati muito nessa tentativa de falar sobre, e encontrei o Fernando Torres Londonho, né, que é professor de Ciência da Religião da PUC São Paulo, que ele topou. Ele falou assim, não, gostei, eu não consigo trabalhar quadrinhos, você se vira nesse ponto? Falei, me viro. Falou assim, a questão da magia, a questão do tempo, a gente consegue discutir. E a minha ideia era estudar justamente as questões mágicas, né? Do Prometeia, como é que está sendo discutida a magia, que magia é essa que o Alan Moore acredita, como é que está sendo colocado dentro desses quadrinhos. Mas eu precisava ter alguma coisa que me calcasse na história, que é onde foi o mestrado. Então eu resolvi estudar magia e tempo, e como esses dois se relacionam também. E foi muito legal poder fazer isso no mestrado de História, Sociedade e Cultura na PUC de São Paulo, né? E a gente chega na obra. Prometeia é um quadrinho escrito pelo Alan Moore, né, que ele tem uma questão fantástica. Ele parte do princípio, né? Primeiro que ele começou como um quadrinho de super-heroína, só. A ideia dele era fazer uma heroína pulp. Foi uma época que o Alan Moore estava escrevendo para American Best Comics, e a ideia da American Best Comics é que ele teria controle sobre o personagem, né, e teria direitos sobre o personagem, por isso que ele estava lá. Então ele criou uma série de personagens baseados nas revistas pulp que ele gostava. Revista pulp são aquelas revistas baratas que você tinha na década de 70, na década de 60, até antes. 30, 40, você encontra algumas coisas. Tem aquela série Penny Dreadful, que fala sobre como que eram os romances, né? Os Penny Dreadful foram os romances baratos de terror ou de suspense que eram vendidos na Inglaterra. As revistas pulp é uma evolução para quadrinhos, e às vezes nem tanto quadrinhos, misturava texto com imagem, né? Era meio que um livro ilustrado, assim. E a ideia dele era brincar com esses personagens. Nas revistas pulp, você não tem super-heróis como você tem nos Estados Unidos.
Então você tem os homens fortes, você tem heróis místicos, tipo o Mandrake, o Fantasma, né? Todos esses são heróis pulps. Então a ideia dele era brincar um pouco com esse mundo pulp, onde super-heróis nunca surgiram. O que você tem são os pulps. Até o Quarteto Fantástico tem muito mais do pulp do que do super-herói. O Quarteto Fantástico da Marvel. Tanto é que existe uma versão do Quarteto Fantástico em Prometeia. E a brincadeira dele era falar sobre, era fazer um quadrinho sobre. E aí, como que ele vai construir essa heroína? Ele resolveu construir a Prometeia, inspirada no nome Prometeu, né? Essa era a ideia, que era esse fogo da criatividade, essa parada toda. Não à toa, Prometeia rima em alguns momentos com a idea, né? Prometia idea em inglês. E é por isso que na tradução, eu conversando com o tradutor, o Otávio Aragão, ele bateu muito no pé de manter o nome Prometeia para poder rimar com ideia, que era uma coisa que era importante em português para ele em algumas métricas. Então ele teve uma briga lá com a editora para poder fazer isso. Então a obra fica Prometia ainda em alguns momentos, mas quando ela é citada como heroína dentro da obra, ela é chamada de Prometeia para poder rimar com a palavra ideia. Inclusive, um abraço para o Otávio Aragão. Ele é alguém que é associado aos rolês místicos também de muitas formas. Tem um quadrinho incrível dele que brinca com cabala. Um dos parceiros dele de desenhos também trabalha. E ele foi das pessoas na minha banca também, na minha banca de mestrado, analisando a obra. Foi bem complicado, né? Você tem o cara que traduziu essa obra imensa, que teve que ler coisa, teve que ter um arcabouço de referência fantástico. E estava ali fazendo uma avaliação. Então, o Alan Moore cria essa heroína. Essa heroína, a ideia era que ela é uma heroína pulp, ela é uma heroína que tem poderes fantásticos, poderes oriundos do místico, do imaginário, né? E ele colocou nela algumas coisas de Hermes, assim, né? Então ela tem uma roupa que é meio grega, meio romana, meio egípcia, colocou na mão o caduceu, colocou uns elementos ali para associar a magia, e a ideia era construir uma história de super-herói. Só que quem aqui já escreveu em algum momento, já tentou escrever, ou já tentou construir algum tipo de história, sabe? Às vezes a história faz o que ela quer. Isso é algo muito incrível também. Então ele percebeu que Prometeia era uma obra que também queria algo, queria falar alguma coisa. E ele percebeu que ele podia fazer um rolê, né? Uma viagem sobre os temas que ele acredita, ou que ele estudou a vida inteira, envolvendo cabala, envolvendo o misticismo ocidental, envolvendo todas as estruturas esotéricas que o Ocidente é calcado, e principalmente a Inglaterra, já há muito tempo. Pelo menos, no formato que a gente conhece, século XVII, XVIII para frente. Século XVIII para frente, com certeza, você já tem essa estrutura de pensamento mágico sendo proposta. E todo o arcabouço anterior, né? Que aí vai a perder de vista o antepassado até não aguentar mais, antes de Cristo, e vai embora. Que é onde você tem as bases, né, do que vai depois se tornar o esoterismo ocidental, traduzido pelo Levi, né, o Crowley, essa galera toda que vai amarrar muito bem esses conhecimentos que são de diversos povos, né, que estão por ali. E ele resolveu fazer essa brincadeira. E a história mudou. A história virou uma outra coisa. Ela fala muito sobre criatividade, sobre o desenvolvimento da magia, sobre conhecimento de tempo, e virou um verdadeiro ensaio do Alan Moore, né? Virou uma grande brincadeira dele, conversando sobre aquilo que ele acreditava, sobre o mundo que ele tem. Aqui teve uma falinha no chat falando que o Alan Moore brinca que ela já existia, né? E a ideia é que ela já existia na cabeça dele. Tanto é que o tema que está na área de entrada da Prometeia é: se ela não existisse, nós teríamos que inventá-la. Porque ela é algo que precisava existir. A ideia é que ele construiu uma divindade da criatividade, né? Uma musa da criatividade, uma heroína que a função dela não é necessariamente só salvar o mundo, mas é se entender no processo. E por se entender, por compreender, por cumprir quem ela é, o mundo é salvo como consequência. Então é alguém que está fazendo a tal famosa, né, muito pouco entendida, a tal grande obra. Ela está realizando isso a partir do autodesenvolvimento de si própria, né, do seu caminho mágico. E é muito curioso, porque a forma como isso acontece é que você é apresentado a uma personagem logo no começo, chamada Sophie, e a Sophie é uma menina, estudante de jornalismo, que quer fazer um mestrado, um TCC, na verdade, sobre uma personagem que ela disse ser recorrente, que é a Prometeia,
que ela viu que aparecia de um formato umas histórias medievais, aí ela aparecia numa tirinha, aí ela apareceu num livro, aí ela apareceu num quadrinhos, né? E apareceu ao longo do tempo. Sempre mudando, sempre num formato diferente, mas numa estrutura parecida. E é uma brincadeira muito forte com aqueles personagens que são maiores que os autores. E a gente tem grandes obras assim. Tudo que o Lovecraft escreveu é muito maior do que ele hoje em dia, né? O Super-Homem é muito maior do que os autores originais. Batman, muito maior que os autores originais. E cada autor que pega, ele vai desenvolvendo e acrescentando aquele personagem, né? A ideia, ela sobrevive, e ela se mantém, e ela se modifica ao longo do tempo. Então, a ideia do Prometeia foi fazer essa discussão, essa brincadeira nesse momento inicial. E no fim, acabou sendo uma das defesas que eu faço no fim do mestrado, já adiantando, é que o Alan Moore construiu um objeto mágico. Essa era a ideia dele. Construir um objeto mágico que vai alterar a consciência de quem lê. Se você lê direito, Com né? Se certeza você for funciona. alfabetizado. Se você ler direitinho, né? Exato. Essa é a Quando que você ideia. acha que ele mudou de fazer esse pulp para. Porque ele é totalmente estruturado Alan Moore, né? Tanto que são Sim, 32 episódios. E sim. o último é aquele tech de tarô e tal. Então, obviamente, ele teve que sentar a bunda e organizar para dar certo em 32 para contar a história redondinha, né? Olha, eu não vou mentir pra você, Marcelo. Eu acho que já na segunda edição. Ele deve ter olhado e falado, Acompanhando, é muito grande essa parada, né? acompanhando tudo, você pega a primeira edição, até a segunda edição, ele ainda tem uma estrutura que ela é muito simples. O problema é quando chega na terceira edição, que você começa a dar uma amplitude de mundo muito grande. A amplitude de mundo ela começa a crescer e você vê que ela vai além dos vilões da história. Porque o que acontece? A Sophie ela tá pesquisando sobre Prometeia e aí ela descobre que existe, ela é atacada por um construto, né, uma sombra que ataca ela e tem uma mulher que salva ela, que é uma versão da Prometeia, mas você vê que ela tá mais velha, tá mais cansada, né? Ela tá uma Prometeia mais antiga. E aí você descobre que é porque aquela era uma mulher que assumia a forma de Prometeia, mas quem imaginava ela era o marido, que era o antigo autor de quadrinhos. Ou por quê? Porque para Prometeia se manifestar do mundo, você tem que imaginar ela e trazê-la para cá. Quase como uma assunção forma-deus, só que aqui você alterando também a parte da estrutura física, né? Para além da postura, além da fala, além do download de conhecimento, que isso às vezes faz na sua cabeça, você tem uma alteração do físico, das roupas, né? De toda essa presença. E a Sophie consegue criar Prometeia, trazer a Prometeia para cá, através de um poema que ela constrói. Lembrando que não é o nosso mundo exatamente, né? Não é exatamente o mundo que a gente está. Ele é uma versão desse mundo como se ele tivesse se desenvolvido a partir das histórias pulp. Então ele tem uma tecnologia muito alta e por aí vai. E quando você vê a primeira edição, é a apresentação da personagem e é, assim, maravilhosa, né? Porque você vê a origem também da Prometeia. Você mostra um sábio num Egito cristianizado, não fica exatamente claro o que aconteceu. Vamos lembrar que o Egito já foi um dos maiores países cristãos do mundo, né? Num passado já bem remoto. E você tem esse sábio mágico, hermetista, antigo, que ele está sendo perseguido por cristãos, que estão fazendo aquilo que cristãos sabiam fazer muito bem no começo do século e que muitos estão relembrando ao longo desse tempo, que é perseguir, né? A galera que está fazendo ou está exercitando uma forma distinta de religiosidade. E ele está sendo perseguido, e nesse processo ele encomenda a filha dele para ser salva, joga ela pro deserto, e ele meio que encomenda a filha dele para ser salva por uma divindade que vai misturar Tote com Hermes, né? Você não fica claro exatamente quem é, mas ele é alguém que trabalha com a divindade sincretizada. E aí esse Tote Hermes salva a pequena Prometeia, que é uma jovem criança, e ela vira a ideia inicial, que é só uma menina. E ao longo do tempo, a ideia vai se formando, ela vai criando mais força, né? Até você ter uma Prometeia cada vez mais lapidada ao longo desse tempo. Então você vê na primeira edição essa apresentação do personagem, na segunda edição apresenta os vilões, que é um homem de uma ordem secreta que acredita que a Prometeia vai trazer o fim do mundo, porque essa é a função dela. E ele quer impedir o fim do mundo. E para isso ele convoca demônios goétios para caçar a Prometeia, para impedir ela de existir. E tem toda uma cara assim de um vilão, né? E depois você vê que nem é um grande vilão.
E ele sai de cena logo na edição 5 ou 6, assim, esse vilão da história sai de cena pra história virar o desenvolvimento dela. Então, é muito claro pra mim que até a terceira edição ele tinha uma estrutura, na terceira ele já falou, ok, é outra coisa. São 32 edições, né? Vou encaixar ao longo aqui dos caminhos que eu preciso, vou trabalhar dessa forma. E ele finaliza o primeiro arco, que é esse arco pulp, apresentando o mundo, e depois vira uma viagem extremamente lisérgica e maravilhosa dentro das esferas da Cabala, né? Ele começa ainda antes da Cabala, ela passa pelos 4 elementos, onde cada uma Uhum. das Prometeias antigas. Eu vou Pro ensinar pessoal que algo, né? não sabe, ó, a Prometeia é essa cara aqui, ó. Ela é tipo uma Mulher Maravilha Exato. numa primeira olhada. E uma coisa que o Keller falou que era engraçado, que o Alan Moore tava puto com a DC nesse momento. Essa American's Best Comics é uma tapa na cara gigante que o Alan Moore dá, porque é uma empresa de Londres, em Inglaterra, e aí tá escrito melhores quadrinhos da América. Tipo, a América é uma merda. Os melhores quadrinhos da América ficam na Inglaterra. E aí ele usa para fazer os quadrinhos dele, né? E eu acho muito, muito legal. É os Goessos aqui, o Robson. E ele tem uma hora que ele chama todos os Goessos para pegar ela. Então, e é muito legal, porque os desenhos são os clássicos tradicionais. Eu acho que o Top 10 veio antes do Prometeia, não é? Que o Alan Moore ele Sim. estuda um pouquinho de super-herói. Ele faz aquela jogada pulp, que tipo um mundo onde só tinha super-herói. E aí ele faz aquelas referências absurdamente infinitas, pequenas, do quadrinho da década de 50 que tinha um super-herói que fez pá, 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 pá. E aí, para quem gosta de ocultismo, você consegue ler Prometeia em vários níveis, né? Porque tem desde o cara que vai ler uma história de super-herói, tipo o meu irmão, que ele leu, ele adorou, mas ele não entende nada de cabala de porra nenhuma. Ele achou que era tipo um mundo tipo Nárnia, ou tipo Terra-média, que ele vai indo e vai passeando, e aí tinha a lua, e o parado ele achou o máximo. Tem Aí você vai num segundo nível. Que aí você fala, pô, peraí, tem as esferas, tem um caminho, tem todo um processo. tem uma curiosidade aí, a America Best Comics, ela era do Alan Moore. Ele fundou a editora. E como o Alan Moore é péssimo de gerenciamento Péssimo, de ele direitos perde ela. autorais, ele acaba vendendo ela, e adivinha quem compra? A DC Comics. E hoje a É, Prometeia é oficialmente um personagem da DC Comics. Tanto que parece que exatamente. naquele Novos 52 lá, Tentaram a trazê-la de volta. DC tentou colocar ela no meio desse rolo, mas obviamente ela é um personagem tão complexo que a DC não sabe o que fazer com ela. Nessa época foi até muito difícil pro Alan Moore, porque assim, não tem muito tempo, foi antes da pandemia, porque eu me lembro muito de ter lido sobre isso quando eu estava trabalhando numa escola, e foi a escola que eu trabalhei antes da pandemia, né, estourar, então era 2019, que a Leia Moore, que é a filha do Alan Moore, ela postou, alguém tava falando alguma asneira no Twitter, porque o Twitter é pra isso, né? Se você não fala asneira no Twitter, você tá usando errado. Se você não lê asneira, também tá errado. A plataforma serve pra isso. Alguém tá falando alguma groselha lá, e aí ela mandou uma thread assim, falando, cara, vocês não sabem como a indústria de quadrinhos moeu meu pai. Meu pai era um cara cheio de sonhos, é um cara cheio de possibilidades, as doenças que ele tem hoje é por causa disso, é por causa do que aconteceu. Ele foi perseguido por advogados que fizeram de tudo pra pegar os personagens dele, né, que compraram, que foram pela lateral, Gente, vocês não sabem o poder de um advogado muito bem pago por uma empresa com profundos interesses, né? E foi exatamente o que aconteceu. Ele perde a América, ele vende e ele perde o direito. Não tem muito tempo, teve até uma fala dele numa entrevista, que alguém perguntou sobre Prometeia, e ele faz questão de fazer uma vírgula sempre, né? Que ele fala assim: Prometeia foi um personagem muito interessante, na qual eu não penso muito sobre hoje, porque ela não me pertence. Ela é propriedade da DC Comics, então ela não me interessa. E aí ele fala, continua falando, ele sempre faz essa vírgula sobre, né? Então ele perdeu uma personagem, mas a obra tá aí, né? Pra gente, pelo menos. A obra é completinha, né? Pode começar a explicar. Ó, eu vou falar um pouquinho, eu sou absurdamente fã, porque ele é muito. Esse aqui é o personagem que você cita, que é o Smee, É, o que é, Smee. é uma sombra do Smee que vai perseguir ela, e é a primeira vez que ela aparece. Então ela é Prometeia, e na primeira aparição dela ela faz fogo. Então Sim. eles já começam com milhões de referências. Aí você vai encontrando referências a cada página. Eu lembro que no Teoria da Conspiração, uma vez, eu acho que eu fiz um guia de referências de Prometeia, ele era gigantesco. Eu acho que tá no Morte Súbita agora.
E aí Eu nessa adoro primeira. essa abertura do sol, né? Tem um sol com o olho fechado, que é como se tivesse assim, a luz ela tá desligada, né? O sol tá desatento há um tempo. E na hora que a Prometeia se liga, né? Que ela volta, você vê o sol abrindo o olho, finalmente, assim. É muito bacana. É bem na cena do fogo que o sol abre o olho. Então é pra dizer que alguma coisa aconteceu, né? Alguma Vai coisa desperta trazendo ela. aconteceu. Vamos lá. O livro um é como o Keller falou, ele é bem essa pegada, ficção científica, pulp, e ela vai passando. E no livro 2 que ainda ele começa no futuro, mas aí ela já vai fazendo a aventura dela, que ela encontra um outro mago, que é tipo um John Constantine dos pobres. É Ele é bem verdade. zoado, assim, ele quer trepar com a Prometeia para fazer um ritual de magia sexual. E aí eles fazem o Yabium e ela passa pelos chakras. Não sei se você lembra dessa parte. É Então, ela não. maravilhosa essa parte também. Vou ver se eu consigo achar aqui. É uma Essas ótima são explicação dos chakras, de como que foi. É um pocket ali de magia sexual, pra quem quiser dar uma olhada é também. quase uma aula. Para o pessoal que está olhando, essas são as 4 Prometeias que o Keller menciona. Então, cada uma delas é de um período histórico. E aí ele vai usar, tem uma que é meio shakespeariana, outra é da Segunda Guerra Mundial, outra tal, tal. E aí cada uma delas tem um estilo de narrativa que remete a um elemento. E aí ela traz a Prometeia para fazer uma viagem para explicar aquele elemento, Uhum. né? Eu gosto muito que vai tratar, acho que é do elemento água, que é uma, uma Prometeia que vira foto. A história fica fotorrealista. Então é muito louco, porque na hora que eles estão passeando pelo passado, entrando nessa matéria, a história ela fica completamente fotorrealista, assim, vira uma fotonovela. E ela, cara, é muito bacana, é muito bonito, as fotos são muito bonitas, o exercício visual é muito bonito, e aí você começa a entender também uma outra proposta. O quanto da magia, ela é uma construção narrativa. É uma magia bem feita, ela é uma narrativa bem feita, ela é uma história bem feita, né? Que é, por exemplo, que a galera do Caos, que talvez esteja ouvindo a gente, às vezes eu vejo uma galera falando sobre hipersigilo, 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 né? Que a galera cansou do sigilo e do servidor, quer falar sobre hipersigilo e tem uma dificuldade de entender que hipersigilo nada mais é do que uma magia bem feita com uma narrativa longa, de uma mudança de longo prazo, né? É uma simplificação para conseguir entender. E a magia bem feita ela é uma história bem contada. Ela é uma narrativa bem feita que vai alterar a tua percepção, né? Que vai ajudar você a se entender melhor ou a se mudar, inclusive, nesse processo, né? É mais rápido que um processo terapêutico, muitas vezes. Obviamente, procure um terapeuta se você precisa, né? Essa é a parada, é importante lembrar. Então eu gosto muito dessa estrutura, né? Fala, Robson. Eu quero concordar profundamente com o Keller agora desse momento, dizendo que a magia grimorial também se trata justamente sobre narrativa, se trata sobre mito, se trata sobre história, se trata sobre tudo isso que o Keller está falando também, porque não tem como, por exemplo, você pegar um Grimório Salomônico sem entender quem é a figura de Salomão e todo esse contexto. Igual eu vejo magos ateus por aí dizendo isso e aquilo, que Salomão não sei o quê. Cara, sem entender o mito, é a mesma coisa que querer tirar Hiram Abif da maçonaria, é que querer tirar Salomão das magias do Grimoriais, tirar São Cipriano do Grimório de São Cipriano. A gente sabe que não foi o cara que escreveu, todo mundo sabe isso, não precisa ser inteligente para entender isso. Mas sem narrativa não há magia. Perfeito. E aí tem um ponto que eu acho que é legal, que você sabe que não foi o cara físico que escreveu, mas se compõe o mito, né? Quem escreveu compõe o mito. Você compõe um Salomão ideal, você compõe um Salomão que existe na matéria, que existe nesse Êxodo que está sendo proposto pela Prometeia, sabe? Ele compõe essa história desse grande Salomão, que é provavelmente mais capaz, tem mais conhecimento do que talvez um Salomão real teria. E ele não é menos real por isso. É isso que a galera tem uma dificuldade de entender, né? Não é menos real quando você trabalha a um nível espiritual, a um nível mental. Superman, ele é real. Tem gente que pode vir aqui e falar como foi salvo por uma história do Superman, assim, salvou a vida, queria se matar e viu um bagulho do Superman e pronto. Então esse cara é tão real quanto outras divindades que também têm livros sagrados, entende? Pra quem tá trabalhando. Essa é uma das questões que é tão poderosa da narrativa. O Keller, você comentou que Prometeia é um objeto mágico. Uhum.
Pode-se dizer que, de certa forma, é uma questão um pouco mais como metamagia? É uma magia falando sobre magia, um objeto mágico que fala sobre magia, tentando, de certa forma, despertar o leitor. E se sim, qual o nível que você acha que de êxito, não na questão do objeto mágico, e sim dessa magia anterior, dessa questão de querer despertar o leitor? Cara, eu concordo com a colocação. Eu não tenho certeza sobre o termo do metamágico se eu usaria. Faz muito sentido com você falando, mas eu precisaria entender um pouquinho mais para ver se tem algum nuance que eu talvez não esteja pegando. Mas sim, ele é um objeto mágico e eu tenho. Inclusive, essa tá na conclusão do mestrado, foi muito louco isso, né? Eu precisei encontrar alguém que discutisse magia dentro da academia de uma forma interessante, porque eu tô dentro da academia discutindo, né? Você não pode soltar. E dentro da PUC, é muito legal que dentro do setor de ciência da religião, você tem um autor, que é o Silas Guerriero, que ele faz uma distinção que eu tenho críticas, né? Mas não sou ninguém perto do doutor Silas Guerriero, né? Então o cara tem um porquê dele falar o que eu vou dizer agora, que você deveria tratar de maneira diferente os autores que ele chama de insider, que é as pessoas que são praticantes de magia, dos outsiders, né? Que são aqueles que estão fora do meio mágico. Eu entendo o que ele quer com isso, que é para você não misturar um dogmatismo e tal. Mas aí vai depender, para mim depende muito do trabalho que você está se propondo. Por que eu tô falando isso? Porque eu não fiz essa distinção tão clara. Então foi uma crítica que ele falou, diz que no fim a distinção está presente, mas que eu não deixei isso tão claro pro autor, porque eu tratei em igual peso tanto o texto do Crowley quanto um texto sobre tempo histórico, sabe? Para mim os dois vão ter o mesmo peso dentro daquele material que eu estou trabalhando. Por que eu estou dizendo isso? Porque na minha conclusão, eu usei inclusive uma frase do Silas Guerriero, que ele tem um livro bem simples, aqueles livros de bolso, parece aqueles de pequenos passos, sabe? Primeiros passos, aqueles livrinhos antigos, onde ele fala sobre o que é magia. Muito legal, porque ele é um autor da PUC, né? Acho que esse livro saiu pela Paulus ou por alguma editora católica, e a primeira coisa que ele fala é magia existe. Ponto final. Não dá para discutir nada se você não partir desse primeiro ponto. Pode não ter bola de fogo, né? Pode não ter tapete voador, mas ela existe. Existem grupos de pessoas que há anos trabalham, se conversam com ela e atribuem a ela um funcionamento. E aí ele vai discutir, né, que milagre é a magia daquele grupo. Magia, feitiçaria é a magia do grupo oposto, né? Você vai ter umas brincadeiras assim. E eu usei muito desse conceito dele para poder concluir a obra, concluir meu trabalho dizendo que sim, é um objeto mágico que tem uma função, gerar mudança na consciência de quem está lendo. E o Marcelo, ele acerta assim de uma maneira incrível no momento em que ele fala que você tem camadas. Então, cada vez que você lê Prometeia, você vai pescar alguma coisa. Ela é um convite para você continuar essa viagem. Ela é uma parada cíclica. Então, a primeira vez que você lê, pode ser que você leia com 15 anos e você tem uma história muito louca, com uma mulher bonita na capa e umas conotações sexuais num determinado momento ali que tá falando de magia sexual e tem relacionamentos e não sei o que e tal, e aventura e sangue e morte e um pôster muito louco no fim, sacou? Aí numa segunda leitura, você vai falar, caramba, quem são essas pessoas? Aí numa terceira leitura, você fala, puta, que arte bonita. Aí numa quarta leitura, você vai dando esse aprofundamento. Então, eu acredito que teve bastante êxito, principalmente porque na época do Alan Moore, ele foi o primeiro cara a colocar a carreira em risco, né, quando ele fez 40 anos, e publicamente falou assim: tudo bem, tudo tem 40 anos. Ele não falou dessa forma, mas ele quis dizer mais ou menos isso. Fiz 40 anos, poderia ter uma crise na meia-idade, poderia começar a usar Vans e comprar um longboard, né, para andar de skate long por aí, mas o que eu vou fazer é dizer que eu sou um mago e assumir todos os BOs que talvez a indústria, talvez quem quer que seja, vai falar sobre isso. E ele fez isso, não vou lembrar exatamente quando, mas foi tipo, sei lá, fim dos anos 80, início dos anos 90, né? Quando ele meteu essa. Em 84. 84. Quando ele meteu essa publicamente, a galera deu uma risada, tá louco, né? Tá louco, tá doido esse cara, tá doido. Só que isso não apagou ele. Isso, talvez uma lógica de redes que ainda viria, né, de polêmica, não sei,
Mas isso que aconteceu foi que ele, por assumir publicamente o compromisso de ser um mago, ele melhorou em muita coisa. Porque ele estava fazendo o processo da grande obra. Muita gente não entende que quando você tem esse compromisso público também, você tem um compromisso público, né? Você tem um compromisso. Você tá, uma assinatura, é uma proposta que você se coloca. E na hora que ele está fazendo esse objeto mágico, ele está apresentando um caminho. É um grimório de caminho, é um caminho iniciático, para quem quiser dar uma lida dessa forma, né? Cabe a você, tá pronto ou não para transitar por esse caminho. Então, hoje em dia é sei lá, alguém pergunta, você gostaria que eu ler alguma coisa sobre Cabala, o que você me aconselha? Aconselho o Cabala Hermética do Del Débio, aconselho a John Fortune, o livrinho de Cabala dela, que é uma ótima introdução. Tem o livro Rosa Cruz, que é dos Rosa Cruz, mas se você conseguir achar é ótimo, sobre Cabala também, acho que é Cabala Desvelada, lindinho pra você ver, e Prometeia, sabe? Assim, são algumas coisas que eu falo. É uma leitura muito boa, muito básica, e que vai te apresentar uma estrutura bem bacana da Cabala Hermética, no geral. Pra O mim, Ângelo achou esse funcionou. livrinho hoje, Keller. Tava Achou? perdido em algum lugar aqui. Depois eu pego ele e te falo o nome certinho. Tem uma coisa Maravilhoso. só para incluir que você falou. Depois da quinta, sexta vez que você leu Prometheus, você percebe que você descobre o Weeping Gorilla, você começa a entender o Weeping Gorilla e descobre por que a galera depois dos 40 odeia os Millennials, tá ligado? Mano, o Weeping Gorilla, que é o gorila chorão, né? Cara, é umas coisas assim fantásticas que você tem. Sem contar uns detalhes, sei lá, o prefeito famoso. Tem um prefeito na história de Prometeia, que ele é um prefeito famoso e que ele fica mais famoso depois que ele é possesso pelos 72 demônios da Goethe e o Escambau, que cabem dentro dele porque ele tem múltipla personalidade. E ele fica mais famoso, porque a sociedade vai, né, gira pra baixo, né? A sociedade vai elogiar e vai tornar importante esses caras, né? E vai desenvolver por aí. Deixa eu colocar aqui, eu abri uma página só para mostrar o que a gente fala quando tem as camadas, né? Esse aqui é quando ele encontra o Faust. Ele Sim. encontra um picaretão do tarô e tal, que fala que vai ensinar magia para ela se ela trepar com ele, né? Aí na primeira vez você vê, é só um cara, o desenho é muito bom e etc, etc. Aí você vê que ele divide os quadrinhos com umas varetas, então tem um estilo desenhista. Aí se você estudar um pouquinho mais, você vai ver que na verdade essa vara que tem no meio é uma vara da Golden Dawn, do cara que preside o ritual. E esses 4 quadrinhos aqui em cima tem as cabeças dos animais em outras varas de ritualística. Então, ou seja, o cara pegou um ritual de uma ordem mágica dos sacerdotes que eles marcam os pontos e tal, tal, tal. E aí ela vai tirando a roupa, etc e tal, e aí eles fazem uma jornada da descrição da Kundalini, onde ela passa pelos chakras, como se fosse aí uma cobrinha, né? Então aí os quadrinhos são desenhados de uma forma que faz um zigue-zague como a cobra, passando por cada chakra e explicando o que faz cada um deles, né? E ele vai desenhando. Então, esses detalhezinhos que a gente vê no meio do livro contam uma história à parte que vai se entrelaçando com o que eles estão fazendo, né? Então, aqui, ó, ele mergulha a taça, né? Então, em vez de fazer que ele está penetrando ela e tal, eles fazem um ritual que, na verdade, vai fazer parte de uma missa gnóstica, que aí você tem que ter ido numa missa para saber. Então, e ele vai misturando de todas. Então, tem coisa Rosa Cruz, tem coisa da maçonaria, tem coisa da OTO, tem coisa de tudo, né? Sim, sim. E eles E fazem, até cada um repito, dos livros é um estilo. Então, ó, esse aqui é outro estilo. Aí para você ler esse é deitado. caminho, você tem que ler na vertical, né? Na horizontal. É porque a ideia desse é que ele seja um filme trash, sabe? É para ser meio que um filme trash, assim. Então ele é deitado para você ter a tarja do cinema, né? E pra você ter uma ideia, vários dessas especificidades de ordem, por exemplo, elas me fogem. Eu não tenho um conhecimento profundo a respeito sobre coisas específicas da Golden Dawn ou da maçonaria, por não ser iniciado em nenhuma vertente dessas, né? O Marcelo já pega. Então você tem alguma outra coisa ali, uma camada, né, que para mim me foge. Eu pego uma camada de sentido, uma camada histórica, uma camada de arte, né? E já essa me foge. E até é muito curioso, porque na época eu consigo. Contato com o Alan Moore é quase impossível, né? A não ser que você vá lá e bate na porta dele e ele te atenda, né? Você não acha esse cara. A Leia você consegue falar, uma galera você consegue falar. E eu consegui trocar ideia com o autor, né? Com o J.H. Williams III. G.H. Williams III. E eu falei, cara, como foi trabalhar e tal, tal, tal. E ele lembrando, ele mandando um e-mail, assim, falou, cara, foi muito bacana, o Alan Moore ele é muito específico, ele me deu muita liberdade para trabalho. Então ele falava, não, você pode fazer. Ele colocava algumas coisas em geral, tipo, precisa ser fluido. Precisa ser fluido como uma cobra.
precisa ser fluido como não sei o quê. E às vezes ele detalhava absurdamente o que tinha que ter na página, assim. Ele falou, me deu muita liberdade, mas uma das coisas que a gente tentou compor foi essa dança do quadrinho. E é interessante você perceber como o tempo está marcado aqui também. Porque o que marca o tempo no quadrinho é a troca de um quadrinho para o outro. É isso que marca o tempo, né? Tô aqui, esse é o quadro, segundo quadro, terceiro quadro. Chega uma hora que não tem quadro. Chega uma hora que o tempo se vai. Porque dentro do momento mágico, o tempo também é suprimido. Todo mundo aqui já deve ter passado por um rito onde você acha que passou 10 anos no rito e passou 10 minutos. Ou vice-versa, né? Porque o tempo ele é suprimido. A percepção de tempo ela vai pros caralho. E ela vira uma outra parada, porque a gente tá em outro tempo, né? Você tem, inclusive, o termo grego, né? Para isso é que você tem o tempo cronológico, né? O tempo cronos, que é o tempo ordinário, e você tem um tempo kairos, que é o tempo sagrado. É um tempo que foge à nossa percepção, que ele sai do cronos. Então você tem uma outra discussão de percepção de tempo. E Prometeu vai para esse caminho em muitos momentos, né? Tem horas que você tem grandes painéis, ele vai ficando fluido até virar o absurdo da última edição. Penúltima edição, perdão, a última volta ao normal, penúltima edição, que é um pôster. Você pode ler em qualquer ordem, né? Qualquer momento. E tem essa aqui também, que é uma das minhas favoritas, que é o tarô da Prometeia, que o cara teve o sacrossanta paciência de contar toda a história do tarô, da evolução humana. Aí você tem isso que o Keller falou, né? Tem um quadrinho, e aí tem uma narrativa, e aí em algum momento aqui tem o Crowley andando de trem com um cara e contando uma piada. E aí tem várias essas imagens do Crowley. E aí depois, quando eu fiz a tradução e publicação dos livros sagrados de Telemann, que o pessoal da Ordo Saturno me mandou fotos do Crowley, que a gente fez os mapas, cada fotinho, uma ledeta que ele coloca do Crowley aqui, é uma foto real do Crowley no estado dele. Ó, aqui são as posturas dos rituais. Então ele vai ilustrando, e tudo tem a ver. A postura é colocada de acordo com a carta do tarô que vale a pena, né? E é ele em várias idades, né? Como se ele fosse amadurecendo e colocando o que ele está pensando em cada etapa da vida dele. Então, só aqui nesse canto ele conta acho que umas 6 histórias ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Essa foi a edição oficial em que eu estudei, né? Porque quando quando a gente faz o mestrado, você tem que fazer um recorte. Então, eu estudei Prometeia, no geral, Tempo e Magia, e a edição que eu usei para estudar Tempo e Magia foi essa edição. Foi essa edição que o Marcelo acabou de apresentar. Que, salvo engano, é 22. Eu nunca me decoro se é 22 ou 23. Tá logo no segundo livro. Segundo volume, né? É no segundo volume. Ela deve ser a edição número, eu já te respondo. Peraí. Que ele é isso, cara. Ele é 12. Acabei de olhar 12, aqui. 12, isso aí. 12. Que é a edição 12. Que ela é justamente uma onda cíclica. Se você pudesse destacar todas as edições, elas costuram uma na outra. Então, por exemplo, a página 1, ela é diretamente ligada na página 2, que é ligada na página 3, como se fosse mesmo um fio, uma grande painelzão gigante, né? Painelzão. E a última liga na primeira, novamente. Que é para fazer essa brincadeira com um tempo que não é o tempo... Que é um pouco do tempo mágico também, não é aquele tempo teleológico, né? Ele teve um início e vai ter um fim, né? Ele é um tempo que ele é cíclico. É um tempo um pouco mais... Não vou nem usar o termo natural, mas é uma concepção diferente de tempo. Não é a que a gente tem hoje em dia. Né? É muito raro se ter grupos que ainda têm essa concepção de tempo. E é muito doido porque é o Crowley morrendo, aí você tem o esqueleto do Crowley, e o esqueleto do Crowley vira os espermatozoides que fecundam um novo Crowley na primeira edição novamente. Então ela tem toda uma estrutura que ela é uma estrutura cíclica de tempo, né? Para dizer que essa história está sendo recontada há muito tempo, de formas diferentes, ou em tempos diferentes, né? Uma para o Marcelo. Marcelo, você falou das fotos do Crowley, né? A imagem que aparece do Crowley numa das últimas edições dele montado no camelo da arte, essa também é real? Não, desse daqui não. São só as fotos dele mesmo. Aqui depois eles fazem o Crowley montar no camelo, mas aí a gente tá falando do terceiro volume. Que ele encontra eles de novo. Eu tô falando desse aqui que foi o que o Keller estudou. Que certo. É o deck do tarô. E aí o que acontece? Eles vão contando uma piada e aí é aqui embaixo que eles colocam as fotos dele. Mas é foto parada, não é que ele não é um personagem ainda, ele só aparece, tá vendo?
E é, muito, entendi. e é muito louco porque são 3 faixas de história, né? Você tem o tarô, contando a história da humanidade, né? Essa é a Ele só ideia. aparece. Isso, aí no fim. É o tarô contando a história da humanidade, e aí você tem o Mac, é o Mike e Mac, né? Como ficou o microcosmos e o macrocosmos. Marcelo que me deu essa dica, inclusive, na época, que eu falei, pô, por que Mickey e Mac? Não tinha sacado. Aí o Marcelo falou macro e micro, né? Que é as duas serpentes do Caduceu. E eles estão contando para ela uma outra história, que fala também sobre o desenvolvimento, mas também fala sobre magia. Traduzir isso aqui foi terrível, porque ele tem uma métrica, eles têm é uma poesia, tem uma métrica, né? Em Fora que ele tem inglês, aqueles anagramas também, né? Como é? Eu não sei nem como é que ficou em português, eu nunca vi não traduziu, não traduziu. Os Eu tenho só anagramas que pôr um ficaram em inglês. asterisco e falar sinto muito, É, cara, não dá. e vida que segue, porque não tem como, né? E, e além disso, você tem embaixo o Crowley contando o que é a magia. Que vai de encontro total ao que o Robson Belli também falou aqui embaixo, né? Na hora que ele falou um pouquinho antes sobre o que é a força da narrativa, da importância da narrativa. E a importância, sei que vai ter gente que vai tremer, mas não tem outra palavra pra isso. A importância da fé, da crença, de você acreditar naquilo que está sendo feito, né? Tem gente que vai tremer, mas a palavra é essa, não tem outra escolha pra para se falar, né? E é importante você ter fé naquilo que você está fazendo, porque se não tiver, nem que seja naquele momento, como a galera do caos muitas vezes fala, que você tem que acreditar muito naquele momento, você tá fazendo um teatrinho de mau gosto. E é legal também, às vezes você quer, tá tudo bem, né? Só não funciona. É isso aí. Aí depois a gente vai pro terceiro volume, que é o meu favorito, que é a viagem mesmo, né? Aí é Que aí valeu, esse é aquele Gabriel. que a galera baba, porque começa em Malkuth, aí, e aquele monte de detalhe que a gente falou, olha que legal. Então a gente tem um diálogo aqui acontecendo, e no meio tem a árvore com as bolotinhas aqui nas cores, né? E, tipo, cara, meu irmão passou por isso aqui, ele passou reto, ele achou que era só um enfeite e tal, parece uma árvore de Natal. Tem a ver um pouquinho com as respostas. Inclusive, o tom do que elas estão falando aqui, Cada isso é esfera. um nível mais sutil ainda. O tom emocional do que ela está falando aqui reflete um pouquinho a bolinha. Então, a esfera de Gevurah, que é, tipo, sei lá, de Marte, elas estão meio que discutindo. Aí uma dá um grito com a outra. Ah! Aí a esfera do Mercúrio, elas estão uma negociando com a outra. A esfera da emoção, uma faz um apelo emocional para a outra. E aí é um nível de sutileza, tipo, muito tipo, mais profundo, né? Do que só o nível do diálogo das duas mulheres, né? E aí ela começa a jornada. Ó. Ele faz a boa e velha fadinha de pula-pula, né? Da Cabala, É. e começa em Malkuth. E aí, o 10, todo o processo. E aí eles vão seguindo, né? Ela passa por todas as esferas. Né? A Lua ela vai pegando detalhes. E enquanto ele vai fazendo essa jornada da serpente, ele vai adicionando detalhes. Então ela está passeando, a Lua tem os tons roxos, tem obeliscos, as flores que aparecem são flores lunares, as citações que aparecem, eles vão para um grande barco. Você tem a Lua aqui em cima, as constelações, os pássaros, de todas as maledetas correlação dos livros do Papi, do Elifas, Estão ele colocadas, pega né? tudo e vai colocando, né? E tem umas piadinhas também que é pra você não levar algumas coisas muito a sério, porque tem né? Porque assim, dá muito pra gente se perder no rolê mágico em algum momento e levar a coisa tão a sério que você tá vendo um pouco a mais do que deveria e você se perde, né? E até pra você voltar pro prumo, voltar pra Malkuth, voltar pra Terra leva um tempo. Então você não, pra dar essa perdida é muito fácil. Então você tem alguns momentos que o Alan Moore faz uma piada também. Por exemplo, na hora que ele encontra a mulher, né, com a cobra, com a serpente aos pés, né? Tem hora que ela fala assim: a serpente tá no pé, porque a serpente é a serva, a razão, a mente que tá por baixo. Aí a serpente fala: não, é que eu gosto da vista, que aqui embaixo é legal, tá ligado? Que aqui é um lugar onde eu me sinto melhor pra ficar. Ou aquela gravura clássica do homem com a cabala na mão, assim, com uma árvore da vida, né? Com uma sefirá na mão. Ele tá Que sentado. aí ele fala, você tá com a Sefirah, porque não sei o que. O cara fala, não, é um pipo estranho, eu não sei como é que funciona. Acho que isso aqui nem voa, sabe? Que é só pra fazer uma brincadeira também, que às vezes algumas coisas eram só ilustrações, sabe? Quer fazer uma piadinha nesse sentido. A gente sabe que no real, o Alan Moore sabe muito bem o que ele tá fazendo. Mas é interessante quando você coloca esses talvez também no caminho, né? Eu acho que é uma válvula de segurança que ele coloca muitas vezes também, né? Porque talvez
seja uma piração em algum E ele momento. vai colocando, mas você sabe que é de propósito, né? Tem uma hora que eles Claro. encontram, eles estão num barco e os caras que servem eles, né? Os maîtres, os garçons, eles estão vestindo cartas de tarô, os noves, né? Que são relacionados da Lua. Aí o de espadas, ele faz lá um comentário e conversa com a Prometeia, e ele faz um comentário e ela fala, cara, como você foi cruel. E aí, se você vai olhar o 9 de espadas, tem toda essa pegada de crueldade, né? Tá cruelty, né? No deck do Crowley, inclusive. Então ele pega essas pontuações assim e ele costura na história que se você não estiver sabendo também não faz a menor diferença, né? É um salzinho, um temperinho a mais. Deixa Sim, eu achar uma das que eu acho fantástica, quando ele passa para Mercúrio, que eles vão falar com o Mercúrio mesmo, né? sim. Só para constar, um pouquinho antes, você tem um momento em que eles veem o Subway, né? Não é Subway, tem um outro nome na Subway nos Estados Unidos. Na Inglaterra, o metrô tem um outro nome, Down alguma coisa, tem outro nome. Que eles vão, que é retratado a viagem entre as esferas, os caminhos é retratado como se fosse trilhos do metrô. Essa é a ideia, que você passa de um para o outro e as estações são as esferas, né? E os caminhos são trilhos. Na cena em Aqui, que ó. mostra o trem, tem o Alan Moore e tá Aí tem conversando o Alan Moore conversando, só para o pessoal ver com aqui. o John Williams III e a esposa. Estão os dois juntos ali, desenhados, né? Conversando também, mostrando o caminho. Isso eu acho que é um outro detalhe muito bacana. E aí, ó, a gente não vai, então, vai falar da Prometeia inteira, senão a gente vai ficar 5 horas. Olha que É, legal esse formato que os caras estão no 8, né? Que é a esfera 8 de Rod, eles formam o infinito, né? E aí você pode começar a ler o diálogo em qualquer lugar que você quiser, e seguindo, e ele vai fazer sentido, não importa onde você começar e terminar. Então ele tem essas sacadinhas, essas brincadeiras. Inclusive, eles encontram com o Mercúrio e ele fala, né, que a Prometeia podia ser de verdade, aí o Mercúrio uma hora dá uma olhada pro próprio leitor, né? Que é aquele ponto de, putz, então você também tá nessa. e a primeira vez que você lê dá até um arrepio, tá ligado? Se você estiver lendo aqui, na hora que ele fala histórias com. Como que ela fala? Você podia ser de verdade ou tá em um livro com histórias com figuras. Aí ela, tipo, histórias com figuras? Aí o Mercúrio olha pra você e fala assim: Para você. é isso aí que eu tô dizendo. É que é É como se isso aí. tivesse assim, ele é uma divindade representada aqui, então ele tem uma percepção além do tempo. Ele tá limitado aqui pelo desenho, mas ele é uma divindade, ele tá fora do tempo contado, né? Essa é a brincadeira com a cena. Aí, só para não dar spoilers, ó, esse aqui é Marte, eles desenham como um negócio assim, tipo, pegando fogo. Né? O Vênus que eles fazem é todo desenhado como se fosse água. É. Então tem todos os estilos, eles vão passando, né? O Sol é um negócio super clássico, que eles passam pela morte. E E o aí o Jay Sol tem Williams é III amou todo fazer isso, né? dourado e Que ele tal. testou Ele uma é- porrada de arte, né? e ele até passou Gosto mal, né? desse aqui, Depois ó. ele fala que quando eles chegaram em Daat, né? Eles vão até Júpiter, que é a hora que eles chegam assim, ao grande Júpiter, tá? Que é o céu. Que aí a gente já vai para o outro, que é na verdade o 3 e o 4 que formam, né? Uhum. E aí, a hora que ele chega em Date, o cara passou mal por causa dos demônios e todo o processo, que é esse aqui, que é o quadrinho que ele foi desenhar essa página, e aí o cara passou mal há um É. tempão. Ele ligou pro Alan Moore, falou: Alan, tô mal aqui, que porra é essa? Que porra é essa? Que eu tô sentindo mal, tô doente, tô gripado, blá blá blá. O Alan Moore Aí, disse que também não tava bem e falou: continua desenhando que daqui a pouco passa. Vai lá. ó, aqui, Florindo, esse aqui é o Crowley no camelo. O É, Crowley no camelo ajuda eles a atravessar da arte, porque o Guimel, que é Guimel. o camelo, é o arcano que atravessa da arte. Então ele faz uma série de ligações. E aí ele coloca, né, os monstros tipo Cthulhu e todas as relações. E é também uma interessante que valorização do ele, Crowley, né? Pra dizer que ele fez esse percurso e ele tá ao longo desse percurso, né? Essa é a brincadeira. Você ele conversa tá com em ele ao longo todos desse os caminhos, percurso. né? Foi. O É, Sper também, vira e mexe, você vê ele ali pelos cantinhos, né? Vira e mexe, ele tá ali nos cantos também. ele também aparece. Aí Binar eles fazem um negócio mais catedrático, mais serião e tal. Depois, ó, e a própria Babylon aparece. É uma gravura linda, né? Ah, todas as ilustrações são absurdamente fantásticas, né? É legal que quem Ó, apresenta a Babylon é o. Como é que é o nome dele? É o. deixa eu ver o que eu acho. Ah, o Frater Had, é ele, né? Não,
Eu não sei que eu não tô com a minha edição, ela tá do outro Não, é o lado. Kelly. É o Edward Kelly. É o Kelly? Ah, Ah, é o, tá. é o outro, é o. Aí, é o cara dos Enochianos. Isso. E Tem aí, tem um outro momento também que mostra o Parsons, né? Tem uma cena, uma citação ao Parsons, ao Jack Parsons no momento também, que Tem. ele tá em pira funerária, né? Ele tá pegando fogo, ele morreu tostado por um experimento de foguetes, né? E é muito bacana você mostrar que ali ele quer brincar que também tem algo do rito, né? Nesse processo. É simplesmente. É uma obra incrível, né? É uma obra fora que ele muito. usa as cores, a técnica, tudo isso imita. Ele vai para até que Keter, que é branco, tudo. Pá, e some. Em É Binah uma. aparece ó, as tábuas, né, do Enochiano, né? Aparece a cidade das pirâmides com todas as tábuas. Tem que jogar Bom, no é, olho é dele pra ele ver isso infinitos, aí. infinitos. Se a gente fosse parar e falar assim, vamos fazer um episódio para delimitar todos, página a página, você vai passar horas e horas e horas. Então, Não, o dias, né, objetivo nessa brincadeira. deste podcast, já tá, estamos até chegando para o final do tempo, é mostrar para o leitor que você tem que ler. Se você não leu Prometeia e você quer mexer com magia, você está errado. Então, dá um jeito de conseguir esse livro. E você me lembra mais uma questão que eu acho que eu gostaria de dar uma sublinhada, que é importante lembrar que pro Alan Moore, magia é criatividade, saca? Você não tem uma divisão pra ele. Pra ele, a criatividade é a habilidade de eu manifestar na Terra, manifestar na existência, uma série de coisas que não existiam antes. Nada mais mágico do que isso. Então é muito engraçado porque ele traz o mágico no ponto mais sagrado, mais simbólico, né, mais alto possível, mas ele lembra que ele tem uma manifestação aqui, né? Tem um Above So Bellow também aqui que é muito claro, que tem uma manifestação aqui. Qual que é a manifestação? Não sei, mas alguma coisa é trazida para cá. O que que é? Criatividade, história, uma ação, uma mudança de vida, uma melhora de alguma coisa, uma piora de alguma coisa. Qual que é a manifestação aqui que tem? Qual que é a criação que coloca, né? E até aconselho, quem tiver uma grana e tiver interesse no Alan Moore, não é caro, tem um curso da BBC do Alan Moore sobre storytelling, que você encontra, é barato, os cursos da BBC são baratos. E é muito bacana a estrutura, porque uma das coisas que ele fala é, você quer ser escritor? Cara, quero. Então você tem que dominar os 4 elementos. Não tem jeito. Você tem que dominar os 4 elementos. Você precisa dominar matéria, você precisa dominar moedas, senão você não come. Você precisa dominar... E ele propõe, fala, domina nessa ordem aqui, ó. E aí você desenvolve a criatividade. Mas não tem como você ser um escritor se você não tiver domínio dos 4 elementos. Eu falei, eu estou fazendo o que aqui? Olhando aquilo, eu falei, isso aqui é feitiçaria pura. Então ele não perde a chance de meter, né, um cursinho de magia ali no que quer que ele faça. Só uma última pergunta de minha parte. É, ele apresenta vários personagens, mas um que é recorrente é o. Como é que é o nome dele, que a gente acabou de ver aqui? Está em todos os caminhos, né? Crowley. Crowley. Ele é inglês, né? A Inglaterra tem uma tradição aí, de várias tradições. Pelo que você estudou, você consegue, digamos assim, alocar ele em alguma vertente mágica? O Alan Moore, Isso. cara, é muito difícil. Ele tá na magia cerimonial, ele tá na magia clássica, ele tá no hermetismo, assim, não tem como, né? Mas hermetismo é hermetismos, né? Ele é extremamente abrangente quando a gente fala. Então, eu tenho muita dificuldade de alocar num lugar específico. Gostaria de ter gente com mais contato para ver se ele não chegou a se filiar em alguma ordem, em algum local, porque tem alguns Não conhecimentos que chegou, são cara. muito Ele odeia a específicos. maçonaria, as ordens organizadas e tal, mas eu acho que ele é autodidata e magista cerimonial. Tanto que a maior treta que ele tem é justamente com o cara da magia do caos, É, que é o cara do o Invisibles, eu Graham sempre esqueço o Morrison. nome dele, o Morris. E eles É. ficam se tretando o tempo inteiro, fazendo um ficar alfinetando o outro nas partes criativas, né? Você tem uma parada muito bacana que o Morrison ele é famoso por ser o guaxinim que vasculha o lixo do Alan Moore, né? É sempre assim que a gente brinca com o Graham Morrison. Tem uma entrevista da antiga editora da Vertigo, que é uma entrevista assim, muito difícil de achar, mas ela é muito bacana.
Eu tinha até o print dela quando eu assisti. Que eles estão conversando assim, papá, e aí ela fala que, não, teve um dia que o Alan Moore falou assim: esse cara aqui de Glasgow, ele é muito bacana, dá uma olhada nele, gostei muito do trabalho dele. E ele fala, Graham Morrison. Aí fala, até hoje eles se conversam, mantêm uma certa amizade. Aí ela para, ela olha pra câmera e fala assim: eles vão me odiar por ter falado isso. E aí ela continua a entrevista pro outro lado, Tem tá um monte ligado? de suspeita que fala que, na verdade, os caras são mal amigos e ficam fingindo só para ter uns estresse. Eu Porque gosto o muito dessa Morrison, ele fez possibilidade. um quadrinho que era para provocar o Watchmen. É que Sim. o Watchmen é aquele 3x3 clássico e tal, e aí ele faz, eu não lembro se eu não vou lembrar o título agora, que ele faz 4x4, que aí ele fala que é um outro quadrado mágico, que não sei o que lá e Não, tal, e aí muito eles vão louco. trocando várias farpas. Se Mas o você Morrison é muito assistiu mais Rap, merdeiro, né? Rap acho que tá na Netflix, o vilãozão é o Alan Moore. É, que é um Papai Noel É muito o louco. bêbado Papai Noel, todo zoado, que é claramente o Alan Moore, para tirar sarro dele. Então tem várias provocações, mas eu acho legal, eu sempre desejo que eles sejam amigos, porque eu acho que só tinha a ganhar tudo. Não, e a gente mantém o mito, né? Eles não colocaram o mito aí à toa. Então a gente mantém o mito de que a galera se detesta em algum nível. Mas eles estão. O anjo. O Eduardo tá falando que anjos fósseis ele mostra um pezinho no caos também. Mas é que nem eu espero, não é que é magia do caos do jeito que a gente vê aqui no Brasil, é a magia do caos inglesa. É o cara que estudou que nem o fila da puta toda a parte clássica. E aí depois o cara dá uma de Bruce Lee na magia, né? De criar o próprio Aqui, sistema, né? Naquilo tudo e tal. infelizmente aqui no Brasil, a magia do caos virou um treco, tipo, vamos construir o próprio sistema sem saber absolutamente nada de magia. E aí Deixa a eu coisa colocar mais aqui degringolou numa um pouco. questão. Claro. Vamos colocar ênfase no que o Marcelo falou de estudar que nem um fila da puta um sistema mágico primeiro para ser um magista do caos. O Alan Moore, eu acho que ele pode ser o magia que ele quiser. Ele inventa o sistema dele, se ele quiser, porque o cara tem tanto conhecimento tão profundo e tão prático, que você percebe em qualquer obra que ele faz, né? Eu li Jerusalém, eu acho que eu devo ter sido uma das 5 pessoas que leu Jerusalém. Pô, cara, eu não aqui. consegui, hein? Vou te falar que É em inglês impossível não de consegui. traduzir É esse muito negócio. Não dá para difícil. traduzir. Não dá para traduzir. Não, e se E o você não livro é souber o inglês bem, você absurdo. também não pega. Você nunca Tem. pega muita Eu coisa. li Tava cada história traduzindo, 2, hein? 3 vezes. E, tipo assim, é um livro maior que a Bíblia, que o cara fala, o livro inteiro é uma quadra. Uma rua ali. Tá É para uma ser quadra, lançado não em uma rua. português, viu? Cara, eu Tá não para sei ser como é lançado que em os caras português. fizeram, A porque Companhia ele das vai Letras tá fazendo falando isso tem jogo de 10 anos. Ela tá palavra. fazendo isso. Tem que ter 1 milhão de nota de rodapé de tradução, de texto. Cara, eu fui tão Não é atrás mais da disso aí que eu Companhia das consegui o Letras. autógrafo do cara, de tanto que eu peguei isso. E é muito, muito, muito legal, porque ele conta uma história assim, tipo, o cara tá na porta, aí é o cara medieval. Tem uma história que o cara tá contando que ele é medieval, o cara tá batendo na porta e ele vai pedir para entrar na cidade, que ali ficava um portão. Mas a cada parágrafo que ele fala, ele reconta a história e ele volta para o passado. Tipo assim, e aí fulano dá duas batidas na porta. Essas batidas estão meio cansadas, porque na verdade, lá atrás, ele estava discutindo com a mulher se ele ia escolher o sapato novo ou o sapato velho, e ele decidiu pôr o sapato novo. E aí ele caminhou e seu pé estava doendo, e aí ele ficou cansado e ele ficou quase esgotado, e portanto ele estava sem força, e aí a batida foi fraquinha. Aí o guarda abre e olha para ele. O olho dele está triste, porque a filha dele passou mal de noite e ele cuidou de não sei o que, e aí ele volta. E aí ele vem para cá. Aí o cara, e aí eles abrem a porta e um dá um sorriso, porque fulano de. E aí cada pessoa que faz cada coisa, ele desenrola e enrola de novo. E aí vai a historinha de 5 minutos que vira uma parada. E aí cada história tem uma qualidade diferente. Então tem o anjo que vem falar com os caras que estão construindo a catedral. Tem a história da rua que vai em 3 pontos diferentes. São 3 mulheres que caminham de um ponto até em casa, elas tendo medo de ser assaltadas, estupradas. E aí vai para frente. É um dos livros mais absurdamente maravilhosos que eu já li. Mas ele é insano. Tipo, eu levei, sei lá, 1 ano para ler e lendo cada história 2, 3 vezes. Eu acho que isso é uma obra-prima que, tipo, o Alan Moore não tem o reconhecimento que ele devia ter. Ele devia estar, tipo, como um Shakespeare nessa. Assim. Talvez daqui 500 anos os caras reconheçam o cara pelo que ele fez. Essa obra de literatura com L maiúsculo, digno de estar numa academia inglesa de processo, né? Mas como o cara é autor de quadrinhos, eu acho que eles sempre vão desdenhar dele, mas é um. Por isso que é importante coisas como você faz. Tipo, você começou lá, trazendo a Prometeia para a academia. Então, você está Sim, é o pondo o pé trabalho. na porta ali. Entendeu? Mais para Esse é o frente, trabalho. talvez alguém se empolgue para, sei lá, daqui uns anos, alguém fazer um trabalho de doutorado em cima
desse livro, ou lá na Inglaterra alguém começar, eu acho que precisa, mas eu É. acredito que vai demorar uns 100 anos até a humanidade enxergar o Alan Moore pelo que ele realmente é, assim. Porque não é brincadeira mesmo, não. Assim, são obras que principalmente o Jerusalém, ele é nível, sei lá, discussões do Heidegger e do Sartre sobre existencialismo e qualquer existência da parada, né? Porque o Alan Moore, ele tem essa visão de que a realidade, existe uma realidade material e tal, só que a nossa mente é tão grande, a gente construiu realidades em cima dessa realidade material. Existe o fato é, sei lá, existe a rua e o prédio. Só que a rua e o prédio significam uma porrada de coisa para uma porrada de pessoas diferentes, né? E tudo isso está entrelaçado com a matéria do prédio. E isso é essa ideia de que magia e criatividade são essas ferramentas fundamentais para entender e para transformar o mundo ao redor. É o que vai dar sentido. Né? Uma caneta, ela não tem como surgir sozinho. Né? Ela surgiu porque uma pessoa olhou para uma série de elementos e falou assim, pô, isso aqui posso juntar e dar uma caneta. Né? Então é aí que você tem a ideia da Prometeia. A Prometeia, ela é essa manifestação dessa transformação de mundo. Essa é a brincadeira. E aí você cria uma possibilidade de capturar esse mundo imaterial, que ele é real, vamos lembrar de novo, não é porque você não encosta a sua mãozinha que ele não é real. Se você está aqui, né, ouvindo uma e não entendeu isso ainda, volte aí 200 quadras, né? Volta aí os quadradinhos para trás. Não é porque você não pega que aquilo não existe. E o Jerusalém é isso, né? Jerusalém é toda a história que você não pega. Tudo aquilo que não é palpável, mas que é real, que tá ali, que tá influenciando a realidade de mil maneiras diferentes, né? Ele foi fazendo vários estudos, aquilo não surgiu daí. Ele fez A Voz do Fogo, que é um É um pré-Jerusalém. pré-Jerusalém. Jerusalém tem um conto que tem um parente do Joyce, que cara que escreveu Ulisses, que foi internado, acho que com sífilis, num hospital psiquiátrico que tem ali na quadra. Ele conta essa história, mas imitando o estilo de escrita do Ulisses. É umas paradas que ele joga e você fala, caralho, mas quanto que dá para escrever sobre uma rua? E tipo, muito, né? E é isso que seria o grande conceito, né, da humanidade como um todo, né? Como um rockmar gigantesco de conhecimentos, né? Quando ele começou a escrever o livro, o objetivo dele era escrever um livro de 1 milhão de palavras. Só que daí ele desistiu, ele viu que não ia conseguir, só fez com 780 e poucas mil, Olha só, que bondade dele. né? É uma coisa insana, né? Cara, eu acho que a gente já despertou a curiosidade da galera aqui Então, se você está assistindo esse vídeo, primeiro de tudo, dá like e segue o canal. Que a gente está vendo que tem um monte de gente que faz os comentários e tal. E aparece lá aqui que vocês assistem, vocês comentam e tudo, mas vocês não assinam o canal. E para a gente é muito importante. Então, aperta o sininho e já põe para receber todas as novidades aí, porque se depender do YouTube, vocês vão ter que ficar procurando. E essa já tem já quase na entrevista 500. Então vai para dar uma olhada nas playlists. O Keller já veio aqui, Grola já veio aqui, Robson já veio aqui falar de Anjo, falando de Eloqueno, falando de Senhor dos Anéis. Então tem muito material para você brincar. Antes de eu começar, para finalizar, deixa eu ir de trás para frente. Robson Belli, suas considerações finais. Bom, todo livro ele é um objeto mágico por definição. Se você lê um livro e aprende algo novo através de símbolos gravados nesse papel, então você fez um ato mágico. Então, adquira livros que te deem um conhecimento. Prometeia é um livro que tem camadas de conhecimento, o que é maravilhoso sempre. E se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho também, já vou fazer um jabá. Acessa lá robsonbelli.com.br e vai ter... Esse site é só um hub para todos os meus outros projetos, e aí vocês podem conhecer um pouco mais sobre isso daí. Muito obrigado, Keller, muito obrigado. Eu entrei aqui, eu estava comendo mosca, achando que não ia ter nada hoje, aí de repente eu olhei e falei, putz, o Keller falando de Prometeia. Comi mosca demais, vou entrar. Não tem problema, obrigado. antes tarde do que mais tarde. Eu vou falar um pouquinho do Mitos Modernos. Então, Grola, suas considerações finais. E aproveita e faz um jabá aí. Pessoal, falando de Prometeia, a gente costuma, toda vez que ele é editado no Brasil pela Panini, toda vez que costuma sair um lote novo, uma edição nova na Amazon, a gente costuma avisar a galera. Assim, se você não tá ligado quando a gente dá esses gritos aí, falando, nossa, saiu edição de Prometeia, meu, você se fode depois, porque eu tava olhando e o parzinho, que são as duas edições do integral que saíram no Brasil, você só acha usado por 600 paus.
Então, fica atento. A gente já está há anos falando que, puta, vale a pena, vale a pena, vale a pena. É essencial, é essencial. Fica ligeiro. Quando aparecer, principalmente porque normalmente quando a Panini lança edição nova, eles botam um desconto pra caceta na Amazon e tal. Meu, quando aparece, pega. Pega, porque vai. Bom, qualquer coisa do Alan Moore vale a pena, certo? Alan Moore e Neil Então, Gaiman, assim, compra que é investimento. É tipo investir em então imóveis, né? Títulos Gaiman imobiliários. já tenho questionamentos, né? Gaiman, mas assim, do Alan Moore sempre vale a pena. Então corre lá. E para quem quiser aproveitar também e já se adiantar, em abril teremos uma nova turma do Mitos Modernos, Arcanos Maiores. E eu não sei quando este episódio vai para o YouTube, mas quando for, vai lá pode ir pelo Simpla ou lá no mitosmodernos.com.br, você vai achar o link que vai para o Simpla, certo? Que é a plataforma que a gente utiliza. E aí bota lá o cupom Mayhem, que aí você vai ter um desconto, certo? Robson? Eu vou dar o meu testemunho. Eu fui aluno do Keller do Grola, melhor curso de tarô que você pode fazer na sua vida. Então, faça. Faça. É isso aí, Obrigado. valeu pelo testemunho, testemunho de fé, né? Amém, irmãos? E então estamos aí. Então, em abril, dia acho que 20, começa dia 20 de abril, são 2 semaninhas, sábado, domingo. Tá? Você cola lá com a gente. Cupom Mayhem, para quem ver por aqui, vai ter um descontão para vocês. Maravilha. Florindo Peixoto, considerações finais. Foi bem legal essa conversa e é bom lembrar também que Prometeia, no final, ela consegue transformar o mundo em realidade, que eu acho que é isso que é uma coisa importante para a gente saber sobre a magia, é trazer para o real, né? Transformar a nossa magia em realidade. Prometeia me ajudou muito nisso também. Obrigado, Keller, foi bem legal mesmo. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Foi uma aula, foi um deleite essa live. Muito obrigado, Keller. E gostaria de agradecer, muito obrigado, Rodrigo e Keller, pelos mitos modernos também. Fui aluno. Assim, é um curso que explode a cabeça em vários níveis, porque você passa a ter uma outra visão de filmes, de cultura pop que eles vão apresentando e do tarô ao mesmo tempo. Então, e também que eles vão apresentando sobre estrutura de roteiro. Assim, é fantástico. Eu só recomendo, você tem que fazer, você tem que estudar. Vai estudando tudo que você tiver de estudar de tarô e tem que estudar mitos modernos. Assim, se você não estudou, você está errado. Desculpa. Oh, É, só propaganda. agora tem que fazer a propaganda do Mayhem, né? catarse.me/TDC. Você vai receber essa revistinha aqui, aonde você tem matérias fantásticas, aqui do Robson Belli, e você vai poder participar dessas gravações, você vai poder participar dos grupos de Telegram, são diversos grupos, e você vai ter contato de tudo isso que acontece aqui. Saiu o novo curso do Mitos Modernos, essas coisas todas. catarse.me/TDC, faça parte desse grupo. Valeu. Keller, Marcos Keller, suas considerações finais. Eu agradeço muitíssimo, obrigado por essa oportunidade. É sempre um prazer sentar aqui ao lado de gigantes para conversar sobre esses temas que são tão caros para a gente, né, são tão importantes e são temas de uma vida de estudo e que vai continuar e que vai aumentar e que vai se aprofundar, né? Todo mundo aqui, ninguém tem medo de ler, ninguém tem medo da palavra, ninguém tem medo do estudo, né? Acho que isso é um dos pontos mais importantes e que muitas vezes a gente sente que falta. Então, esse tipo de programa, esse tipo de material, ele é importante para lembrar que tem um preço a pagar por tudo, né? E quando você está falando sobre esoterismo, sobre misticismo, sobre esoterismo ocidental, sobre o hermetismo, ou sobre o que quer que seja, esses campos que são um pouco mais etéreos, né? Você não pega tanto na materialidade, mas, de novo, são reais mesmo que você não encoste, você precisa de mais estudo, né? Mais cuidado, mais boas fontes. Acho que esse é um trabalho incrível. E estou próximo aqui de pessoas que constroem materiais
que são muito bons, né? O que o Robson tem feito, os materiais que o Robson tem construído, por exemplo, são coisas incríveis e que você não vê há muito tempo, né? Tem uma revisitação, uma reconstrução, né? Uma forma de olhar que é muito importante para algumas tradições que que não estavam sendo tratadas com respeito como deveriam, por exemplo. Acho que isso é algo que é muito elementar, né? E no Mitos Modernos a gente tenta fazer isso também, né? Dar esse próximo passo dentro do assunto do tarô. Essa é a ideia. Assim como a Prometeia, ao longo do tempo, você vai ver um desenvolvimento dela, né, no quadrinhos, a gente entende que tem que ter esse desenvolvimento, a gente tem que dar uma atualizada, lógico, sempre respeitando as bases, você não pode perder isso, de jeito nenhum, senão você cria outra coisa, que às vezes é bom, às vezes não, né? Mas tem funcionado ao longo do tempo, tem um motivo por quê. Estude para ver o porquê. Né, para você saber o que é gordura em excesso dentro de um conteúdo, ou o que é o cerne central daquilo, é importante que você estude e que você vá atrás desse material. Então, por favor, estudem, né? Essa é a ideia. Obrigado por essa oportunidade de conversar aqui. Foi um prazer. E leiam Alan Moore. Qualquer coisa. Se ele escrever no guardanapo, leiam. Vale a pena. Deixa eu aproveitar rapidinho, Marcelo, só lembrar uma coisa, pessoal. É o seguinte, talvez não esteja no YouTube, porque naquela época acho que eu e o Marcelo a gente não botava episódios no YouTube, quando eu estava na primeira fase do MEI, quando ainda era podcast mesmo. Mas começo da pandemia 2019, tem um episódio duplo com o Keller falando de magia e educação, a magia na educação e educação mágica. Então, para quem é da área educacional, da área de educação aí, tem esses 2 episódios que devem estar só no feed de podcast, não devem estar no YouTube, mas estão lá. Mas tem esses episódios, bem interessante esse assunto aí. Antes, pré-Boteco do Mayhem ainda. Era Vamos pré-boteco. regravar. Pode falar, Robson. Vamos regravar isso aí. Não, a gente vai estar pegando, porque tá difícil de arrumar gente para trazer. Então, antes de desligar, eu vou também dar meu testemunho, porque, tipo, o Grola e o Keller, acho que foram meus primeiros alunos lá, tipo, antes da internet existir. O Grola fez todos os pôsteres. Vocês veem esses desenhos lindos que estão nos livros? No negócio, foi tudo o Grola. Porque eu não sei quando que foi, mas acho que foi a primeira vez. Eu falei assim, eu vou começar a dar curso para quem não é de ordem iniciática. O Grola falou, eu vou fazer. E aí o Grola era designer gráfico e falou, eu não sei desenhar para estudar. Eu só sei desenhar. E aí falou, beleza, então vamos desenhar. E aí ele fez toda essa parada. E aí 10 muitos anos tempos atrás, né? passaram, eu fui... Não, muito mais, cara. Eu comecei em 2006, 2005, deve ser uns 15 anos atrás. E aí a gente foi e o curso era assim, eu fazia todos os tarôs, né? E aí ia pro passado, e olhava tarô por tarô, e um por até que fiz o livro de tarô. Eu falei assim, beleza, eu fechei o assunto, tá aí. Aliás, o Keller e o Grola são os caras responsáveis pelos quais eu não dou mais curso de tarô. Eu gravei aqueles cursos com os tarôs do passado e eu parei e falei, cara, eu já ensinei, é isso aqui, ó, cara. A gente parou no HKT Visions. Daí para frente, eles pegam filme, teatro, quadrinho, tarará, porque eles continuam onde eu parei. Eu cheguei numa hora que peguei com a Priscila, a gente fez o livro de tarô, né? Quem não tem, tá errado também, porque a gente pegou toda a história do tarô, todas as imagens clássicas, da onde veio cada coisa, todos os malditos arcanos, todos os malditos símbolos, todo o processo histórico, todas as explicações, todas as combinações, e a gente fechou. Falou assim, é isso. Para eu fazer uma nova edição disso, vai ter que passar muitos anos para ter um novo Rider-Waite que vale a pena eu mencionar no livro. E aí a gente falou, eu esgotei o assunto tarô. E aí o Grola e o Keller falaram, não esgotou, cara, a gente vai dar um passo a mais. E aí eu falei, puta, caralho, o que vai ser? E aí os caras fizeram esse Mitos Modernos, que é do caralho. Então, se você estudou tarô, você aprendeu tudo que tinha até agora, eles vão entrar no século XXI no estudo de tarô. Então, também estou dando aqui meu testemunho para a galera. Pô, Keller, Grola, Robson, Rodrigo, Florindo, foi um prazerzão. Fala. Tudo o que veio antes disso, do curso do Keller, do Grola, tá obsoleto. Quero ver Tá quem bom. pegou essa referência aí. Ai. É isso aí, galera. Muito obrigado por vocês ficarem com a gente. Segue o canal de novo, clica no sininho e a gente se vê de novo no próximo Boteco dos Illuminati.